Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 8 de novembro de 2016. O ano vai passando célere e a gente vai já se aproximando para o final de ano e trazendo sempre as informações para você. Hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, o nosso convidado é o Dr. Aum Assad Neto. A gente vai falar sobre uma nova titulação que o Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas recebe, a chamada UNA 3. Você vai entender direitinho o que significa isso, que importância tem isso para a saúde de Poços de Caldas, da região e do estado como um todo, uma vez que é o único hospital de Minas Gerais e um dos únicos do interior a ter essa certificação. Convite para você acompanhar o jornal de hoje e saber das notícias de Poços de Caldas. Bem-vindo, doutor Aum. Obrigado, Teresiano. Muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, bom dia. Acho que é boa tarde, né? Boa tarde. Aos telespectadores e sempre é uma satisfação conversar com você ao vivo aqui. Perfeito. Doutor Aum, às vezes a gente fala dessas siglas, né? UNA 1, UNA 2, UNA 3, e a maioria das pessoas não tem ideia do que é e da importância. Mas nós já divulgamos quando o hospital também teve a classificação 1 e 2. O que é essa classificação? Essa classificação, na verdade, é uma... Eu vou passar um parâmetro para que todos os telespectadores e você tenha uma visão assim, bem global. Você sabe que antigamente os índios não tinham aquelas classificações quando eles formavam um time de luta, os índios, as tribos, não tinham aquelas sargento, cabo, capitão, né? Assim, quando a sociedade foi se formando, a civilização foi se tornando mais societária, começou a existir uma preocupação de classificar o nível. E classificar o nível passou a ser a questão dos militares, em primeiro lugar. Então tinha o cabo, depois tinha o sargento, depois o tenente, tenente 1, tenente 2, e vai subindo. E quanto mais subia, mais estrelinha tinha no ombro do militar. Isso todos se lembram dessa fase. Depois começou a existir isso nos hotéis. Então, hoje em dia é fácil. Hotel 1 estrela, hotel 2, até 5 estrelas. Perfeito. Então, quando uma pessoa vai fazer uma reserva de hotel, ele olha para as estrelinhas, 5 estrelas, já tem uma noção que tem sauna, tem piscina, tem áreas... Do padrão, né? Que, aliás, só tem 6 estrelas na África. Na África, exatamente. Por quê? Quer dizer, é um lugar inóspito, com certeza só pelas belezas naturais, mas tem uma excelência... de excelência, excelência, né? Em serviço. Excelência em serviço. E é isso que nós conquistamos lá no Santa Lúcia, a UNA 3. Perfeito. E essa certificação é feita por quem, doutor? O Ministério da Saúde criou um órgão de classificação, porque isso foi um sucesso nos Estados Unidos, porque definia quais os hospitais que estavam gabaritados em resolver com mais performance uma situação grave. Isso começou, na verdade, em Boston, uma cidade americana. Lá é interessante, eu vou contar rapidinho, tinha 5 hospitais em Boston. Todos os 5 hospitais naquela cidade, tinha aí, na época, 1,5 milhão de pessoas lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E todos os hospitais faziam tudo. Se tinham que fazer uma cirurgia de hérnia, todos faziam. Se tinham que fazer um parto, todos faziam. Até que chegou um prefeito bastante criativo que falou, espera, por que vocês todos estão na cidade e não fazem uma rede de qualidade? E chamou atenção para os gestores de cada hospital, porque eles tinham cada um uma performance melhor em alguma área. Então um deles levantou, eram 5 hospitais, eu sou gabaritado em cirurgia cardíaca. Aí o outro, não, eu sou gabaritado em cirurgia infantil. O outro, eu sou gabaritado em câncer. Quer dizer, então, por que vocês não se dedicam a isso e largam uma área para desenvolver a outra? O resultado foi uma lição para o mundo inteiro, onde a especialização de todos os elementos de um hospital, desde a recepção até a higienização, são voltados àquela área médica. O resultado foi maravilhoso. É a mesma coisa, você entra num restaurante bom, e na recepção eles já perguntam, 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, fumante, não fumante. Quer dizer, eles já vão selecionando, já vão determinando uma área determinada. Em Boston, os tempos de atendimento do infarto agudo, do AVC, reduziram violentamente os casos de óbito.
Aí então passou uma lição de que a acreditação era necessária. Bom, tem as notícias todas e a gente acompanha. Eu já fui assistir cirurgias cardíacas, hemodinâmicas feitas no Santa Lúcia, e o Santa Lúcia tem um recorde nacional em tempo de diagnosticar um infartado, por exemplo, e ele está pronto na sala de cirurgia. Isso faz com que essa pontuação chegue. Quando nós obtivemos o ONA 3, um dos itens que mais chamou a atenção do pessoal era o fluxo bem feito com a região. Então, por exemplo, um paciente está lá em Santa Rita de Caldas. Já existe um fluxo de que o infarto agudo lá, a dor no peito, não precisa ser o médico de lá, pode estar de plantão um obstetra, um pediatra. Pode ser que o médico não tenha, um ortopedista não esteja voltado para a área cardíaca ou a parte neurológica. Mas ele já sabe que se deu um amolecimento da mão, se a fala começou a entortar, se o coração está doendo, tem uma dor por aqui, ele não perde tempo, ele já encaminha o paciente. Nós levamos para implantar esse fluxo, isso chama-se integração. Você participou dessa dificuldade no começo. Nós tivemos muita dificuldade, porque nós fazíamos isso no hospital, mas nós tínhamos que espalhar para toda a região e sermos aceitos, na época, como hospital que resolvia o problema. Mas para resolver o problema de um coração queimado, não dá. Mas de um coração que está começando a queimar... Com mau funcionamento, né? Não, está começando a queimar, porque as lampadinhas, o coração tem bilhões de lampadinhas. Vai passando o horário, aquelas lampadinhas vão queimando. Certo. E aí que nós iniciamos o projeto cerebral. Porque do mesmo modo que a urgência no coração salvamos muitas vidas, isso muitas pessoas têm noção disso, porque é comum, a doença cardiovascular no Brasil é muito comum. Então, nós pegamos o embalo do sucesso do coração das cirurgias vasculares, que também impressiona, eu vou contar daqui a pouco, e passamos para o atendimento do derrame cerebral. Então, quanto mais depressa um paciente for atendido, melhor. E vou citar aqui um apêndice de um senhor daqui de Poços de Caldas, muito famoso, eu não vou, por ética, explicar, nomear. E esse paciente, ele teve em casa uma falência de um braço, da fala, entortou a boca, a perna ficou assim. A mulher dele, que é uma senhora de 80 anos, percebeu, ligou pro filho, que ligou pro transporte do SAMU, trouxeram para o hospital em 15 minutos. Nós realizamos o desentupimento em 20 minutos. 3 dias depois, o paciente saiu andando, quis tomar café na lanchonete minúscula que nós temos lá, como uma forma de dizer, agora eu estou vivo, vou voltar. Ele mudou o conceito de vida dele e ele mesmo fala, pô, mas se eu estivesse passando umas férias num spa lá do interior que não tinha recurso, eu já estava morto. Estava morto, exatamente. Ou estaria morto ou estaria inválido. Perfeito. Numa cama. Então ele diz assim, eu não dava valor quando o pessoal falava, hospital do coração, hospital do cérebro. Mas quando ele viveu isso, então ele me chamou agradecendo, e nós aceitamos a gratidão dele por conta do resultado e da eficiência de todos os colaboradores que estão totalmente sintonizados, e esse é o mérito da ONA, é a sintonia de todos os colaboradores lá, né? E ele saiu perfeitamente bem. Interessantíssimo, me chama a atenção a questão da sensibilidade para sintomas, para sinais, e ter essa lucidez, para tais sinais pode ser um problema muito cardíaco, bacana. Tais sinais pode ser, não é? Isso aí, aliás, vou reforçar, pegar um gancho do que você está falando para poder divulgar essa preocupação. Às vezes as pessoas... Tivemos um caso, vou pular rapidamente para ressaltar o valor de perceber os sinais. Um senhor, um advogado, ele fez uma refeição mais ou menos intensa em casa num domingo e começou a sentir uma azia. E quando ele começou a sentir azia, a esposa dele, que também era uma advogada, eles são daqui de Poços, ela disse, não, vamos logo para o hospital. Eu falei, não, mas eu não tenho nada, eu acho que é isso que eu comi. E ela tanto insistiu, passaram-se 10 a 15 minutos, ela conseguiu colocar ele no carro. Quando estava saindo da garagem, ele fez um arroto. Fez o brum, aquilo que todo mundo conhece. Ele arrotou, melhorou.
Esse era um problema da comida. Eu não preciso ir para o hospital. A mulher olhou para ele enviesada. Não, espera um pouquinho. Você sempre comeu tudo isso daí, nunca teve nada. Agora você vai dizer que é a ameixa do bolo que deu problema. Nós vamos para o hospital. Chegou lá, ele estava com 60% de um infarte estrondoso. E em 20 minutos mais foi desentupido, aí ele chama. Aliás, deixa eu até retificar, ele até bom, mas é um advogado, eu não vou especificar, porque aí, numa cidade pequena, localizam quem é. E ele, então, me chama depois, quando estava na UTI, e fala, doutor Aum, eu não entendi, eu pensava que infarto era uma dor no peito violenta. Exatamente. Quando, na verdade, eu senti uma azia aqui, um mal-estar no estômago. É a mesma coisa o derrame. Às vezes a pessoa está com o braço fraco, ou então entorta a boca, ou então vai tomar uma água, a água cai assim, a pessoa fala, foi o dente. Não, olha lá. Uma situação mais séria, super interessante. A gente corre para o intervalinho, durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas. A água Poços de Caldas é um fantástico presente da natureza para esta cidade, nasce nesta cortina verde encantadora da Serra de São Domingos e é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija água Poços de Caldas. Intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan. Hoje a gente está conversando com o Dr. Aum Assad Neto, que é do Hospital Santa Lúcia, e falando de uma certificação, a última certificação, que é a chamada UNA 3. Quando aconteceu, Dr. Aum, a certificação? Aconteceu esse ano, Teresiano, e foi uma satisfação muito grande lá para o hospital, para os colaboradores, porque ele integrou totalmente o hospital naquilo que nós nos propusemos, que é cardiovascular e cerebral. Nós tivemos uma equipe que veio fazer a graduação do hospital, depois comunicou ao Ministério da Saúde e ganhamos o selo. Esse selo, essa certificação ONA 3, que é a sigla Organização Nacional Organização Nacional de Acreditação. Quer dizer, é uma instituição federal que gradua a entidade baseada em parâmetros. Como nós estávamos conversando agora há pouco de café. Exatamente. Café tem graduação, exatamente, né? Como tem hotel, como tem a ISO. Todo mundo conhece ISO 9000. Exatamente. Então, quando uma dona de casa vai comprar uma máquina de lavar, muitas vezes ela vê lá bem no cantinho ISO 9000 e a outra máquina não tem o ISO 9001. Há uma diferença muito grande, porque aquele que conquistou o ISO obedeceram padrões e regras de produção, de consumo, segurança, tudo. Segurança. A ONA usa muito a segurança do paciente, no caso do hospital. Então nós ganhamos esse título, que foi o primeiro do estado, em hospital, numa cidade de 160 mil pessoas. Perfeito. Tem em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tem um hospital grande com ONA 3. Só que nós tivemos uma característica de que eu me orgulho muito. Nós tivemos o selo diamante. O selo diamante da hemodinâmica representa o seguinte, que o paciente, quando chega na hemodinâmica, para desentupir um cérebro, um coração, ou então muitas coisas que a gente fala há pouco, desentupir uma artéria dos membros. Né? As pernas, porque o número de pacientes que chegam com risco de perder a perna é muito grande. Vem de toda a região. Sim, sim. Então eles são submetidos a exames de ponta. E a experiência, nós temos 3 hemodinamicistas que cobrem 24 horas qualquer evento. Então, uma pessoa, se tiver um evento vascular ou cerebral ou cardíaco, ele sabe que vai ser atendido. Nós tivemos uma surpresa quando um deputado famoso por Poços de Caldas me parou na rua, e isso é uma anedota, é uma história anedótica, né, que a gente fala, e ele diz assim, você é culpado. Você é culpado porque agora eu não posso mais sair de Poços de Caldas. Não posso sair de Poços. E ele contou por quê. Estava lá numa série de pessoas tomando café e eu fiquei surpreso. Falei, não, e vou explicar por que você é culpado. Porque com o Santa Lúcia, nesse padrão, eu tenho um amigo
de uma região perto daqui que produz café. Então ele ganhou um pouco de dinheiro e resolveu festejar num spa lá de Recife. Aí ele foi para Recife com a mulher. No terceiro dia ele teve um infarto. Aí ele foi atendido com as condições próprias 12 horas depois. Ele não tinha mais coração. Quer dizer, em 12 horas queimou tudo. Aí eu disse, bom, e aí? Aí ele falou assim, agora toda vez que eu tenho que viajar, você vem na minha cabeça. Porque eu digo, o que eu vou fazer? Se eu tiver um problema. Se eu tiver um problema. Aí ele brincou e falou o seguinte, eu vou muitas vezes para o Rio de Janeiro. E um amigo do meu prédio lá, ele tem um apartamento, ele disse assim, teve um infarto e não conseguiu chegar em tempo por causa do trânsito. Porque ele tinha que passar aquele túnel que vai de Ipanema para São Conrado. São Conrado. Não deu tempo. Não deu tempo. Quer dizer, então, aquilo que você falou no começo, eu vou explicar por que nós temos o recorde. Não é porque nós somos os melhores. É porque Poços de Caldas é plano. E é uma cidade pequena. Quer dizer, o paciente, quando deu a dor torácica e rapidinho foi para o hospital pelo SAMU, que está integrado, resultado foi esse de 35 minutos, ele deu a dor, 35 minutos depois ele estava desentupido. Numa cidade grande, que tem hospitais maravilhosos também, não chega no hospital. Exatamente. Lá no Tucuruvi, em São Paulo, ninguém chega no Einstein. Exatamente. Agora, aí me chama a atenção também uma outra coisa, este ONA 3 é título que tem o Sírio-Libanês, que tem o Albert Einstein e agora Poços de Caldas. No outro bloco a gente fala disso. Vamos dar uma olhadinha no recado da Unopar. É super interessante. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan. E a gente está conversando hoje sobre o Hospital Santa Lúcia e o hospital que acaba de ter uma certificação importante, que é de chamada ONA 3. E eu pergunto à doutora é uma certificação que o Hospital Albert Einstein, que o Sírio-Libanês tem, e agora Poços de Caldas. Agora Poços de Caldas tem. Muitas pessoas se surpreendem e falam assim, mas um hospitalzinho pequeno, como o Santa Lúcia, apesar que nós não somos tão pequenos, nós temos 180 leitos. E poucas coisas são ditas também sobre o número de leitos da UTI. Você sabia que nós temos uma das maiores UTIs do interior do estado de Minas? Pois é. Nós estamos com 36 leitos e com proposta de 40 leitos. Perfeito. E aí que nós entramos, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que o Sírio-Libanês tem ONA 3 e vocês também têm ONA 3? Aí eu brinco, dou risada e falo, olha, na hora que a pessoa está tendo um infarto, se ela estiver tendo um infarto no Hospital Sírio, ou no Hospital Einstein, ou no Hospital Santa Lúcia, vai ser tratado do mesmo jeito, com uma vantagem, que aqui é uma cidade pequena, o paciente chega rápido no hospital. Perfeito. Em São Paulo, para chegar naqueles lugares, muitas vezes leva tempo, o sinal atrapalha, o trânsito atrapalha. Mas aquilo que é realizado do mesmo modo. Perfeito. A ONA 3 não fala sobre tamanho da lanchonete. Outro dia teve um amigo que foi agradecer um atendimento, porque aqui em Poços nós conhecemos muita gente. Ele foi agradecer um atendimento do irmão que teve um infarto. E disse assim, eu costumo ser atendido no Sírio-Libanês. Você sabe o tamanho da lanchonete do Sírio-Libanês? Falei, bom, ela deve ter 100 metros por 15 de largura. Isso em cada prédio. São 5 prédios, são 5 lanchonetes, restaurantes enormes. Certo. E o nosso tem 3 metros por 1,5. Aí ele disse assim, depois ele falou,
Isso nós comentamos numa roda e chegamos à seguinte conclusão, que quando nós pedimos um sanduíche lá ou aqui, a boca é uma só. Nós não podemos colocar um maior do que a boca suporta. Ele quis fazer uma metáfora para mostrar que tamanho não é documento. Existem hospitais novos, como tem aqui em Poços, inauguração de hospitais novos, e muitas vezes as pessoas falam, mas lá não vai ser feito o que é feito aqui? Não, porque existe o seguinte, a ONA 3 caracteriza um fluxo de trabalho, é como preparar um exército. Quando você prepara uma artilharia no exército, você não pode dizer que eles são peritos em cavalaria. Os soldados da artilharia são preparados em tudo relacionado à artilharia. E os da cavalaria, cavalaria. Então, quando eles questionam, mas é aquela questão que eu comecei falando no começo dos 5 hospitais. Lá em Boston, quando alguém tem um infarto, a própria recepcionista de um hospital se para o carro e fala, não é aqui. Direciona. Mas já fala com conhecimento. Vai correndo, não perca tempo. Se alguém telefona, estou com uma dor no peito e liga para o hospital errado, o próprio recepcionista, que é uma funcionária que não está lidando diretamente com o procedimento médico, já tem gabarito para orientar. Os pilotos de aeronaves, os helicópteros, tudo já está dirigido. Aqui em Poços nós conseguimos isso depois de muito tempo com o SAMU, que faz muito bem o trabalho. Perfeito. Eles levam pacientes de convênio, particulares ou do SUS no tempo hábil. A recepção do SAMU, que é feita aqui em Poços ou mesmo em Varginha, porque são dois locais, eles já integram priorizando a rapidez do atendimento. E quando nós conquistamos a ONA 3, todos no hospital, os profissionais, elevaram o seu padrão de atendimento relacionado a essas áreas. Perfeito. Isso é muito bonito. Isso. Doutora, uma outra pergunta. A gente falou várias vezes de SAMU. Um paciente do SUS, por exemplo, também pode ser atendido dentro desses padrões? Pode, são. Aliás, nós tivemos uma surpresa quando, no começo, nós tínhamos dificuldade de integrar o atendimento para outros convênios. Então, houve na época comentários dizendo que um paciente do SUS era atendido mais rápido do que um paciente de convênio, porque o paciente de convênio era programado a ir deslocar em certos lugares e perdia tempo. Agora não. Agora, todos os convênios sabem que o tempo é vida. Então, o que eles fazem? Eles usam o SAMU é universal, ele obedece à Constituição, saúde é direito de todos, o transporte, eu acrescentaria, é direito de todos. Tanto que esse paciente que eu comentei é um paciente importante da cidade, socialmente falando, no sentido de realizações, e ele foi com o SAMU. Interessante. Entende? Bom, doutora, leva para toda a equipe, né, que realmente um trabalho desse não se faz sozinho, é uma equipe toda dinâmica, mesmo dentro do hospital ou fora, quando começa o processo de diagnosticar uma situação dessa, leva o nosso abraço para toda a equipe e momento em que a gente está vendo falar de crises em diversos outros lugares, de dificuldades, desmandos, falta de gestão na saúde, a gente traz a boa notícia que o Hospital de Poços de Caldas, o nosso Hospital do Coração, é certificado com a ONA 3. Tá certo, muito obrigado. Isso é muito, muito bom escutar de você isso aí. Obrigado. Perfeito. O Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. Grande abraço a todos e até mais.